Olá, esta é uma aula muito importante, apesar de introdutória, de um dos temas, metodologias, terapias mais importantes, que mais crescem nos últimos tempos, nos Estados Unidos, na Europa e também em outros lugares do mundo. Eu tive contato com isso em 2015 e de lá para cá não parei de estudar, e me encantar e me aprofundar com essa metodologia da Internal Family System, terapia dos sistemas familiares internas. Sou o professor, doutor PhD Marcelo Perisoli. Então, eu gostaria de iniciar com um insight fundamental. Só esse insight já valeria o conhecimento, o contato com essa filosofia, com essa prática, que é o da multiplicidade da mente. E para isso eu gostaria de partilhar aqui alguma coisa com vocês, para ficar um pouco mais ilustrado. Essa é engraçada, essa imagenzinha que eu encontrei, que chega uma matrioska e a atendente pergunta apenas um ticket, são várias ali dentro. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a ideia da multiplicidade da mente. Mas também a poesia, Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, pode já nos ensinar alguma coisa sobre isso. Sinto crenças que não tenho, enlevo-me ânsias que repudio, a minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma, um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo, sinto-me vários seres, sinto-me viver vidas alheias, em mim incompletamente, como se meu ser participasse de todos os homens incompletamente de cada, por uma soma de não eu sintetizados num eu postiço. Então, só pela poesia a gente já pode ter uma ideia muito interessante do que se trata com essa perspectiva da pluralidade, da complexidade da nossa mente, que tem outros autores como Carl Gustav Jung, a Sagioli também, na psicossíntese, e alguns autores que tratam dessas dimensões da complexidade e da multiplicidade da nossa mente. Mas aí o grande autor que conseguiu trazer isso de uma forma muito profunda é o Richard Schwartz. E o Richard Schwartz tem alguns livros já traduzidos também em português. O principal, o primeiro foi Terapia dos Sistemas Familiares Internos, que é um livro mais importante, mais denso, e que traz muitos elementos. Ele tenta fazer uma teoria completa, uma teoria bem explicativa, dentro dessa obra que tem uma profundidade muito grande na compreensão da psique e no modelo de trabalho da Internal Family System. Então, o que é possível com a Internal Family System? A gente pode usar isso para o entendimento teórico e compreensão existencial, isso já é muito importante para a autocompreensão, compreensão do que é a vida humana, um entendimento sobre isso. Depois pode ser usado como autoterapia, que é um dos canais também que tem aparecido e que a gente tem trabalhado. Autoterapia, né? Na verdade, a EFES ela é sempre uma autoterapia. Mesmo quando está em processo com alguém, é o self da própria pessoa, o eu mais profundo, que faz o trabalho. Então, isso é importante ter em mente essa perspectiva. E outro ponto é os elementos de compreensão da prática na ajuda, né? Na ajuda, várias formas de ajuda. Você pode na área de saúde, na área de terapia propriamente dita. Então tem muitos elementos, é usado até em área de coaching também, mas usado em justiça em vários lugares. Eu usei dentro do presídio em alguns elementos também quando trabalhei. Na área de justiça restaurativa e de comunicação não violenta, eu trabalho muito com a Internal Family System em conexão e no próprio setting terapêutico em psicoterapia. Então, vejam, pode ser, ele é muito conectado hoje com a terapia de familiar sistêmica, né, as outras conexões, com a própria educação, a gente usa isso em educação também para trabalhar conflitos, uma questão restaurativa. Tem uma dimensão espiritual que pode ser conectada, é muito bonito fazer essa dimensão, ver como ela é original e profunda, e não uma religiosidade enganadora ou mistificada, né? Práticas de meditação e autoconhecimento e transformação tem muita conexão com essas práticas, muito usado também para adicção, a drogadição, né? Prevenção ao suicídio e outros temas da saúde mental como um todo. Um ponto que eu gostaria de tocar aqui, vou aprofundar isso em outras aulas que vêm mais para frente, que é a questão do diagnóstico.
Então, na visão da IFES, há muitos problemas nas rotulagens, na taxonomia, né, na classificação, na nosografia, a classificação de doenças. Tem que ter muito cuidado, porque o diagnóstico faz a pessoa se sentir defeituosa. Então, eu digo, você é TDAH, você é depressivo, você é bulímico, você qualquer diagnose desse tipo e rotulação, delas tornam muito perigosa aqui, como na comunicação não violenta também, isso é denunciado, porque a pessoa ela vai achar que ela é aquilo. Né? Então, todo o ser dela, o self, as partes, e aqui a gente tem a ideia de uma multiplicidade e complexidade da mente. A pessoa está se organizando a partir de uma história de vida dela, a partir de uma parte dominante. Então, quando tem um diagnóstico negativo desse tipo, pode, claro, pode ajudar de um lado, mas pode atrapalhar muito porque a pessoa vai se sentir defeituosa, ela não vai confiar mais no próprio self, né? Então, sentimentos de vergonha, inadequação, a pessoa vai tentar esconder coisas que as falhas, né, do que as fragilidades, então já não entra mais na transparência e, na verdade, perdendo espontaneidade, então ela vai ter que ser fake, artificial, forçado, e isso vai levar a um processo de doentio, porque a pessoa, o corpo, a mente quer sair desse lugar. E ela vai buscar uma imagem que seja aceitável para o mundo, tá? Então, isso a gente vai aprofundar na aula sobre diagnósticos e aliança ou relação terapêutica aqui mais para frente. Agora uma frase do Schwartz que está em No Bad Parts, né? Onde é uma obra que também é bastante importante. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para você ver diretamente a frase. Ó. Embora Freud tenha contribuído com importantes insights sobre a psique, muito mesmo, muito importante, muitos dos quais são compatíveis com o Internal Family System. Sua teoria da pulsão foi altamente influente e pessimista sobre a natureza humana. Afirmava que sob a superfície da mente encontram-se forças instintivas, egoístas, agressivas e em busca do prazer que organizam inconscientemente nossas vidas. Então você perceba aí, pessoal, qual é a situação. Na medida que eu acho que tem sobre a minha, embaixo da minha consciência, uma camada extremamente problemática, monstruosa, ou inadequada, ou cheia de traumas e forças instintivas e egoísmo, essa é uma visão apenas, né, isso pode ser verdadeiro, mas é parcialmente verdadeiro, apenas unilateral das potências criadoras do nosso self, da nossa vida, do nosso core, do centro, do coração, daquilo que nós somos, que vem da genética, da ancestralidade, da nossa filogênese, da ontogênese. Então veja, e a FES vai tentar recuperar essa confiança, esse lugar positivo para fazer frente ao lugar negativo. Eu vou trazer uma outra frase, porque ele é muito, algumas frases são bem elucidativas, bem brilhantes aí do nosso autor, que foi meu professor duas vezes, Richard Schwartz, né, que desenvolveu, aprimorou a terapia de sistemas de família interna. Mesmo aquelas partes que fazem os bulímicos se fartarem, o anorexios morrer de fome, faz as pessoas quererem se matar, assassinar outras pessoas, quando abordadas desse lugar consciente, aí é o papel do terapeuta, do cuidador, esse respeitoso, aberto, lugar curioso, que a gente trabalha em CNV como diálogo, revelará a história secreta de como eles foram forçados a assumir esse papel em que estão e como estão presos nesse papel, com medo de que, se não fizerem, algo terrível aconteça e que eles estão congelados no passado durante os tempos traumáticos em que tiveram que assumir o papel. Veja que coisa interessante. Tem partes nossas que elas começaram a ser ativadas para nos ajudar a sobreviver numa determinada situação. E elas parece que não têm uma consciência como tem o nosso self, não acompanha tudo aquilo que aconteceu, está presa ao papel e acha que a gente ainda está sob as mesmas condições, mas o tempo mudou. Então tem um certo anacronismo, descompasso dessas partes vivendo no passado. Aquilo que se diz vivendo no passado, eu vivo no passado. Que parte vive no passado? Que uma parte nossa está aqui agora, sempre funcionando na vida, fazendo as coisas, o tempo fluindo, né? Se movimentando, o nosso corpo funcionando, a mente funcionando. Então, o presente é um presente vivo aí dentro. Então,
nessa perspectiva. Vamos olhar um pouco agora para os tópicos da identidade e multiplicidade da mente. Eu vou partilhar para tornar também mais, novamente, mais útil aí visualmente para vocês. Olha lá, ó. Identidade, multiplicidade da mente. Então, quem somos nós, né? A crença e a exigência de que somos uma personalidade unificada, um eu único sem divisões, até onde é pautada no medo, no racionalismo, na objetificação da própria vida. Ou seja, eu quero controlar a vida, né? A vida é mecanicista, pode ser determinista, pode ser positivista, então não tem nenhum estéreo, não tem um aspecto do sistêmico aberto, né? Então há um medo também expresso nos próprios diagnósticos, por exemplo, personalidades múltiplas, isso é assustador, né? Então é difícil às vezes para algumas pessoas pensar que há uma divisão da nossa personalidade que não é negativa necessariamente. A questão é como que as partes interagem, como que a gente acessa o maestro, que é o self. Então, vejam quantas dessas 6 pontos, quantas vezes vocês percebem sendo diferente e múltiplo, né? Quantas vezes isso acontece? E a gente tem que admitir que na vida prática, né, a gente age a partir de uma história de vida, de um condicionamento, momentos de alteração emocional, né? O estado de apaixonamento é um bom exemplo, parece que é outra pessoa, com ambientes de pessoas diferentes, age diferente. O efeito de substância, a pessoa desapareceu algo que eu não sabia, ou acessa outra persona, máscara, do grego, personalidade, partes, faces, modos de funcionar na realidade. Não tem um problema em si, é como isso pode tornar problemático, isso sim. Então, em momentos de êxtase, exacerbação, empoderamento, transes, então, às vezes a gente incorpora papéis. E o que não impede, né, de termos padrões e modelos de emoção e pensamento recorrentes. Então, a questão é o que tudo isso revela? Essa complexidade e multiplicidade da mente. Quais são os pressupostos que a gente chama de assunções básicas da Internal Family System? A natureza da mente é subdividida, já estamos colocando isso. Temos todos um self, então temos essas partes, mas temos o centro, que é muito mais corpóreo, mais coletivo, mais sistêmico, mais ancestral, conectado com a natureza e com a pulsão da vida. Então ele é muito. E aí nós vamos ver que qualidades é essa, uma pessoa mais próxima do seu centro, do seu core, do seu coração, né, que significa centro. O que significa isso, certamente. Então, o- esse self, ele é o agente da cura. Por isso aquela ideia da autoterapia sempre presente, né? Ele é o guru crístico, ele é o guia, né? A alma. Tem muitos nomes que hoje se tem uma conexão com elementos metafóricos das religiões da espiritualidade com numa visão bem aberta e universal, como uma experiência humana de que estaria em conexão com o seu self, mas aí isso pode se transformar numa visão filosófica, numa visão religiosa, isso acontece e é uma das formas de vivenciar também o self. As partes desenvolvem um sistema interno intrincado, uma família. Por isso, né, família, sistema, e ela é interna. Nas constelações familiares, por exemplo, que é outra coisa, apesar de estar no rol de umas terapias sistêmicas de família, né, como várias outras, é, então aí essa parte, mas você vê a família externa, né? Aqui a gente vê a família interna, como ela é conectada com as histórias da nossa família também. E aí as partes não agem isoladamente. Se uma parte minha, protetora, por exemplo, né, faz algo, impacta a parte infantil, impacta as outras que estão todas em conexão. Isso é interessante, elas agem no complexo, complexo tem a ver com encadeamento. Mudanças internas, então, portanto, se transformam em mudanças externas. Olha o pulo do gato importante aí. Mudanças internas. A gente quer mudar sempre o mundo exterior, quer ter muita coisa, poder, dinheiro, etc., tanta coisa, sempre fora. E aqui está dizendo a mudança interna é muito importante e ela vai provocar mudança externa. E no processo, na abordagem, o ajudante e o ajudado estão no mesmo setting, no mesmo campo, no mesmo processo. Eles vão juntos, o trabalho de um. Então, tem muita presença em si do terapeuta numa noção de campo, também aqui tem uma noção
de campo importante. Então, objetivos da prática. Deixa eu partilhar de outra forma aqui para vocês. Objetivos da prática, a gente pode ver aí, vamos lá, alcançar a harmonia do sistema e o equilíbrio, né? Se tem essa complexidade. Diferenciar as partes do self. Aqui é um ponto fundamental que é o unblending, né? Há uma mistura. A gente acha que eu sou isso, eu sou o professor, eu sou o machão, eu sou o depressivo, eu sou seja o que for. Então a gente diz eu sou, acabou. Porque bota todo o conjunto, todo o meu ser, o meu corpo, as células que querem ser livres, felizes, muito self, muito, né? Passam a ser todo mundo defeituoso, todo mundo taxado. E aí é uma mistura muito séria e muito ruim. É, outro objetivo é aliviar as crenças negativas sobre si mesmo, isso já deve estar ficando pressuposto aí pelo que eu estou falando, e liberar as partes de papéis extremos, tá? Então veja, pessoal, há um problema aqui que é as partes, no bad parts, né? Não tem partes ruins. Isso é revolucionário, porque a gente quer, a maior parte das vezes a gente está polarizado, que é outro conceito importante, está brigando com uma parte nossa e indecisão, né? Uma parte que é uma coisa, a outra, essa parte envergonhada tem que sufocar, os exilados vão ser exilados, já diz, e os bombeiros que são mais intensos têm que ser segurados, porque quando toma a frente o cenário perde a cabeça ou entra, se torna um adicto ou faz uma loucura, etc e tal. Então há muita polarização, há muita guerra interna às vezes. E aí essa pessoa com muita conflito interno e guerra interna, ela vai ter uma vida conflitiva. Não tem como escapar. Não tem. Ela não é um relacionamento melhor, não é isso, um ambiente de trabalho melhor. Não é. Ela vai ter que olhar a família interna dela em crise, tá? Então, aliviar crenças negativas. A negatividade é muito poderosa, como a gente trabalha em outros cursos da Universidade do Ser, né? Os passos para lidar com conflitos, 5 passos, as feridas do coração, e o mais importante, que é o Eu Profundo, que é um curso sobre introdutório mais profundo sobre sistemas familiares internos. Então, adquirir a capacidade, estava lá no slide, adquirir a capacidade de liderar, né, a liderança do self a partir, né, de dentro, e aí isso vai envolver aqueles pontos fundamentais que começa a aparecer hoje, né, no mundo psi, no mundo de cuidado terapêutico, que é a autoempatia, a autocompaixão. Mas para isso funcionar, a gente destrincha o que é isso. Não adianta dizer autocompaixão, autoempatia. Pode ser vazio, é genérico. Então tem que destrinchar, conectar com autoconhecimento, autoconsciência, autoempatia, autocompaixão, autoaceitação. Então, aceitação da história, aceitação das partes, e isso não vai ser uma parte, às vezes tem partes protetoras, por exemplo, que elas não conseguem acessar o coração. Partes que estão com muito medo e não tem força de amar. Então, eu tenho que retornar ao self para poder entrar numa maior aceitação e no amor. E outro ponto da terapia, da prática, né, que não é só usado no setting terapêutico, mas principalmente, traduzir mudanças e transformações desse sistema interno para os relacionamentos. Agora externos. Você pode estar ainda em dúvida um pouquinho o que é uma parte, né? Parte é um subpersonalidade, subpersonalidade é um conjunto, são memórias só, são emoções que eu me sinto assim, é mais, gente, tá? Essa é uma cartada um pouco mais alta, assim, do que não a gente ter consciência das emoções que me habitam, né? Mas é considerar que são aspectos de personalidade mesmo, ou seja, tem uma certa vida própria, né? De um lado não, mas de outro sim, porque foi desenvolvido dentro de um contexto como um ego, como um sub, não ou você quer dizer um sub-ego, mas é um ego entre tantas possibilidades de ego, de ser eu, de identidade e funcionamento psíquico no mundo das relações. Então, ele é a parte, diferentemente da visão, por exemplo, de que uma parte traumatizada se forma a partir de um trauma. Não, aqui as partes já tem partes fundamentais, a tripartição, que é protetores, dentro dela gerentes e bombeiros, que a gente vai ver, depois os exilados, e o self, que não é uma parte, que é um ponto um maestro, né? Então essa concepção, ela
ela tem essa tripartição básica. Depois você pode falar de uma parte mais procrastinadora, outra parte mais teimosa, né, partes um pouco mais detalhadamente, mas são inerentes ao sistema, diferente de uma visão patológica que vai dizer que surge uma parte ruim, patológica, a partir de uma dimensão de trauma, por exemplo, né? Isso não pode ser conectado aqui. Então, nascemos com partes, isso tem que ficar claro, né? Elas têm o potencial para se desenvolver, né? E ela pode estar manifesta ou não totalmente manifesta, um exilado, por exemplo, que eu não admito, uma criança ferida, né? Traduzindo aí como criança ferida, talvez seja mais difícil de admitir, ou que tem uma parte minha que é um Hulk, o Hulk é um desenho muito antigo, que ele se transformava em um homem todo recatado, né, gerencial, daqui a pouco se transformava num animal, né? Então, pode estar ignorado. E a parte, ela tem um conjunto de emoções, sentimentos, sensações. É como se você, metaforicamente falando, né, entrasse naquela dimensão, né? Quase uma entidade, digamos assim, mas que é algo totalmente interno, não tem nada de fora, nem fantasmagórico, que faz parte da nossa história, um modelo de funcionamento de conjunto de memória, conjunto de emoções, sentimentos, sensações, de pensamentos, né? Então você se vê pensando um monte de coisas, mas por que eu estava pensando isso? Pensando loucuras, pensando pensamentos suicidas, por exemplo, então tem partes que podem ter isso, né? E aí a pessoa diz, eu penso, eu sou isso. De novo a mistura. Não dá para se misturar com os pensamentos, sensações, emoções das partes. Pode ser algo perigoso para a pessoa, porque aí ela vai seguir aquela parte. A parte mais dominante se chama a parte gerencial, o ego controlador, o ego da identidade, identificador, o ego né, que busca mais o domínio. Aqui não está nada errado, no bad parts, não há partes ruins, lembre disso, mas a gente tem que saber que uma parte que está com essa visão, ela não vai acessar o coração, vai ter dificuldade com a vulnerabilidade, fragilidade, com a verdade de si mesmo, humildade, vai ter um monte de problemas. Então, partes, subpersonalidades, vida própria, mais conectado às outras, nasceu numa história de desenvolvimento, né? Acirrada, partes extremas, esse é o nosso problema, né? Não são resultado de trauma. Como que essas partes podem ser experimentadas? Só resumindo aqui, porque isso é importante, porque quando a gente vai fazer um processo de terapêutico ou de investigação, a gente vai pela trilha. Então, a trilha, o que que é a trilha? A trilha é isso, e é como são experimentadas e vistas as partes, pensamentos. Vamos observar o que a gente está pensando, por isso que a meditação ajuda muito. Sentimentos, sensações, emoções, imagens que possam vir também, palavras, o tom da voz, o modo de falar, né, nessa parte, o sentido, o significado que a gente dá para as coisas, às vezes até vozes interiores ou até sintomas físicos, né? A gente pode olhar para o sintoma físico e ver que uma parte está sintomatizando. É muito interessante isso, ver como às vezes a gente fica doente, ou seja uma coisa simples, uma doença, e aí parece que aquilo já viveu aquilo, ele tem lembranças de outro momento, e vai lá na infância, e isso é uma doença ligada àquela parte. E às vezes que tem repetição na nossa história. E também na dificuldade de movimento, ou nos próprios movimentos, nos impulsos, seja voluntário ou seja involuntário. Veja, a parte não consegue, ela me travou, ela me encheu de tensões. Então, a IFS ela é muito corporal também, pode não parecer no primeiro momento, né? Então, gente, vamos lá agora um pouquinho mais sobre essa natureza das partes. Natureza das partes, olha aí. Natureza das partes. Todas as partes têm uma intenção positiva. Já falamos, repetimos, isso é fácil de entender, difícil de aceitar. Uma parte suicida, uma parte depressiva, uma parte infantil, muito infantil, uma parte muito medo, inadequação, né? Nossa, então as coisas podem se tornar difíceis. Elas foram forçadas a um papel preferencial para um extremo. Então, de um papel preferencial seria um papel adequado, né? Um papel que
saudável, poderia ser, e que foi obrigado a entrar num papel extremo, que é extremo porque emoções difíceis, ações difíceis ou depressivas ou agressivas, né? Então, que partes são mais dominantes? As partes protetoras. As partes protetoras são mais dominantes. Os exilados são mais vulneráveis e eles carregam, né? Eles carregam muitos fardos, esses exilados, e então tem que ter essa noção de que os exilados, eles são aqueles que vão ter que ser mais cuidados, né? Eles formam um sistema complexo, né? E esse sistema, vamos passar aqui, esse sistema ele pode ser harmonizado, né? E aí a gente vai corrigir essas interações, através do diálogo, da consciência, do trabalho, da metodologia. Cada parte ela quer ser vista, quer ganhar influência também, porque ela veio para tentar ajudar, mas às vezes ela nem sabe que ela já está anacrônica, fora do tempo, está causando muito mal. As pessoas começam a dar um feedback negativo, a pessoa não consegue entender porque ela acha que está fazendo melhor, então às vezes está misturado com aquela parte. E aí torna-se polarizada ou até alinhadas entre si, que é a questão do que já falamos, né? E aí, gente, o negócio entra no self. O self é a dimensão fundamental do AFS, o trabalho das partes, multiplicidade da mente, o trabalho das partes e o retorno, a confiança naquele lugar mais profundo, que não é um terapeuta, não é uma religião, não é uma filosofia, não é nenhum guru fora, mas é o interno, é a retomada da nossa potência, do nosso coração, toda a força que está ali pode se conectar com ancestralidade, com naturalidade, com terra, com ecologia. É brilhante como o Schwartz tem trabalhado também esses aspectos todos, né, coletivos e aí, sociais. Gente, o negócio entra no self. O self é a dimensão fundamental do AFS, o trabalho das partes, multiplicidade da mente, o trabalho das partes e o retorno, a confiança naquele lugar mais profundo, que não é um terapeuta, não é uma religião, não é uma filosofia, não é nenhum guru fora, mas é o interno, é a retomada da nossa potência, do nosso coração, toda a força que está ali pode se conectar com ancestralidade, com naturalidade, com terra, com ecologia. É brilhante como o Schwartz tem trabalhado também esses aspectos todos, né, coletivos e sociais. E aí o self, a gente fala de acionar a energia do self, né, essa qualidade de força que já tem dentro da gente que pode ser estimulada. O self, ele não é fabricado. Ele existe, é reconhecido pela maior parte das religiões, então ele é reconhecido apenas e aí a gente deixa as partes controladoras, protetoras, gerentes e bombeiros, né? Os protetores, dividido nessas duas categorias que a gente vai falar, ele abre espaço para que o self comece a gerenciar a sua vida. E aí é uma vida mais, vamos ver as 8 qualidades do self. Não se extingue por trauma, né? Não se extingue por trauma. Os- não há um dano essencial no nível do self, tá? Então, e não é resultado de crescimento, desenvolvimento, nem de relacionamento, e mesmo que isso contribua para o self. Torna-se revelado e nutrido, sim, no relacionamento, é ali, no relação com a vida, com os outros e consigo mesmo. Aí que vai ver se está funcionando, se está de fato presença e energia do self. Conecta a gente com a vontade ecológica, né, no sentido geral dos seres vivos, a gente começa a ter mais conexão, amor à vida, isso tudo tem muito a ver com amor à vida, e respeito por todos os seres, né? E a cura interior ocorre sob presença ou energia do self. Esses são pressupostos básicos, como você pode ver aí dentro, tá certo, pessoal? E aquelas qualidades que eu falei do self agora, essas qualidades que todos temos, podemos desenvolver, pode estar apagado, desacreditado, e que não, essas qualidades elas não têm essa força, essa presença nas partes, tá? Curiosidade, onde tem curiosidade, eu sempre digo, não tem julgamento moral.
né? Toda avaliação, diagnóstico negativo, julgamento moral, tudo isso cai para abrir espaço, tem um grau de abertura na curiosidade, tá bom? A calma, né, vai aumentar a sua calma pelo nível do centramento, de retorno a si. Ao mesmo tempo, não é só a calma, é a coragem de se investigar, de assumir a sua própria vida, de olhar o sofrimento, de encarar a morte, coragem interna e coragem externa também de lutar por um mundo melhor, pelo amor, por justiça. Então, isso também a EFS tem olhado muito essa questão da justiça social, a igualdade, né? A questão da fraternidade, a questão ecológica e da luta social. E aí é o reino da compaixão, né? Coragem e compaixão tem muita conexão, a força do coração e a percepção do nível de sofrimento e potências dessa vida e como é sensível essa vida, maravilhosa e sensível ao mesmo tempo. As pessoas também sofrem e precisam ser cuidadas. A consciência, a clareza vai aumentar, esse é um ponto bem importante aí, certo? E outro ponto é a criatividade, de achar soluções para as coisas. Com criatividade a gente pode ir mais longe, e na negatividade a gente bloqueia o pensamento, a gente fica obtuso, não consegue achar soluções. Vai aumentar, então, já está pressuposto a conexão e a confiança que estava sendo perdida, ela vai ser resgatada no aspecto fundamental. Confiar na própria vida, no self, e vai aumentar a confiança nas pessoas, né, em meio às próprias dificuldades. Então, quem não precisa dessas qualidades fundamentais? E aí fica buscando num relacionamento, fica buscando num ser externo, apenas externo, fica buscando fora. E a gente sabe que isso é uma, uma cartada sem chance, praticamente. Agora, voltando, protetores. Falei gerentes, bombeiros, uns mais ah, reativos, como os bombeiros reativos, e outros mais proativos, gerenciais, controladores, mais próximos disso que se chama um ego, né? Está ali no comando, na racionalidade. Esse é a parte dominante da maior parte da vida das pessoas e daí do mundo da economia hoje. E aí as dificuldades de chegar muitas vezes até a solidariedade, ao amor, esses valores humanos fundamentais do coração. Porque quanto menos conexão com o seu self, com a sua essência, com a sua alma, mais você vai entrar nesse aspecto sobrevivencial de luta pela existência, mesmo que você já tenha o que precisa. Você vai achar que o mundo é apenas uma luta, um lugar de muito medo, de competição. Isso é o protetor que está assumindo à frente. Então, o papel desses protetores, eles se dedicam ao sistema dessa forma, de uma forma mais agressiva, mais fria, mais controladora, mais egóica, né? Mais ego nesse sentido egóico também, né? E eles têm grande dificuldade em relaxar. Eles são muito tensos, deixam o nosso corpo extremamente carregado de tensões, problemas de movimento, problemas de postura, de coluna, etc. e tal. Tudo isso a gente pode olhar esses fenômenos somáticos, psicossomáticos, através do papel dos protetores, das partes, né? Também dos exilados, mas dessas partes. Então eles não relaxam, apenas quando sentem muita segurança ou quando vêm, quando são, eles também precisam ser curados. Não é só os exilados lá atrás que são as crianças feridas que têm que ser curadas. Esses protetores também carregam muitas crenças, também carregam fardos, como os exilados, que os fardos são muito pesados, piores, né? Porque eram crianças para segurar fardo, pode ser terrível. Então, é fundamental e até um desafio, é difícil construir um bom relacionamento, negociação no método, né? Amizade, dialogicidade com os protetores. Nada passa, né, se não houver o crivo e esse diálogo com os protetores, gente. Então, isso que se chamaria resistência na psicanálise, né? Essa dureza da resistência aqui não é resistência, assim, é essa questão de conversação e entender o papel dos protetores. É aí que nós estamos falando, o papel dos protetores. E aí, investigue o que é que os seus protetores estão tentando fazer, por que agem como agem.
E aí tem uma perguntazinha fundamental dentro do processo da metodologia. O que você, a parte, né, teme que aconteça se não agir dessa forma extrema, dessa forma meio, né, ali repetitiva, pesada, que não tem leveza, não tem algo, não está adequado, você sente que não é tão saudável, não produz bom relacionamento, nem para você, está pesado, está tenso, está difícil. Então, o que teme que aconteça? Essa é uma das frases que está dentro do próprio método de terapêutico. Então, como funciona a parte, o papel das protetores, como ela funciona dentro desse sistema, né? Ela está em função de que o que ela está tentando sufocar, ela tem medo do quê? E aí você vai se entender, né? Vai se entender o que está acontecendo com você. Partilhando um pouquinho mais, aqui, ó, olha lá, as partes protetoras se ligam à defesa, já disse, né? Adaptações, estratégias de sobrevivência e funcionamento no mundo do trabalho, da relação, e tem muitos mecanismos de defesa também de enfrentamento. Isso é importante perceber. E aí duas categorias, como falamos, os gerentes mais proativos, o nome já diz, um gerente, né? E um bombeiro é aquele que vai, aqui é uma figura norte-americana muito mais intenso, né, nos Estados Unidos, esse bombeiro que vai e destrói uma casa inteira com machado e com água para apagar o fogo. Então essa é a ideia, o fogo da dor, o fogo do sofrimento. Quem vai apagar esse fogo do sofrimento? E às vezes o custo para apagar o fogo é uma destruição, né? Como suicídio, ou como agredir alguém, ou perder a cabeça, em várias situações. E a adicção, existem também dentro dessa figura dos bombeiros, um mais agressivo, mais ativo, mais de perder a cabeça, e outro mais depressivo, que mais congelado, que se retira, ou que se cria um vício e se afoga naquele vício. São qualidades um pouquinho diferentes dos bombeiros, tá? Então, isso é importante perceber. E esses gerentes, os gerentes que são mais proativos, né, o crítico interno, né? Que é externo, é o azedo. Aquele, e aí às vezes essa pessoa é azeda. Então a gente mistura ela inteira, as partes, o self, todo o coração dela, dando esse rótulo para ela, né? Controladores, cuidadores também pode ser cuidar, mas às vezes cuidar e não ser um cuidado assim que acessa o coração. Muito racionalistas, analisadores, preocupados também, podem ser muito preocupados, né? Já aqui é só alguns, porque tem outras também que podem aparecer como procrastinador, por exemplo, preguiçoso. É uma tentativa de fazer um mapa. A gente também fez algumas aulas sobre o mapa da IFES, né, dos laboratórios de sistema familiar interno na Universidade do Ceará. Vocês podem encontrar lá no site e vai compreender um pouco melhor, tá bom? Então, para ir quase terminando ali, falar um pouquinho, isso é bem introdutório, né? É muito mais rica, assim, toda a questão da metodologia, da abordagem, mas vejam que interessante trabalhando com os exilados, que é a parte mais infantil. Lembrando que os protetores também, às vezes, são até crianças, também, adolescentes principalmente, né? Às vezes jovens, mas são muito novos. E aqui a gente está falando de bebê, a gente está falando de primeira infância, e aí é onde está o grau maior do trauma, ou feridas, né? Trauma em grego é feridas. São exilados por quê? Porque foram exilados para a segurança desses próprios, para que ele não inundasse o sistema e você entrasse naquele desespero e fizesse uma loucura, ou, né, ou tivesse uma reação muito ruim, sentido de morte. E aí a segurança do sistema é garantido com o exílio, com a retirada do sufocamento, né? Então, essas crianças precisam ardentemente serem recuperadas, serem cuidadas, e esse é todo o papel, né? Quando você lê sobre teorias de trauma, quando você vê o trabalho que é muito próximo daqui do Gabor Maté, né? Que a investigação compassiva, muito parecido aqui nos aspectos com o Internal Family System, e você vai ver a necessidade de cuidar dessas crianças, anseia muito por redenção, por salvação, salvação num relacionamento, salvação numa droga, salvação numa religião,
e carrega muitos fardos que são pessoais da história de vida, intergeracionais, que aí outras metodologias como constelação familiar, por exemplo, trabalha, outras trabalhos sistêmicos ancestrais, mas também fardos culturais, como racismo, como questões culturais que coletivas, fardos coletivos e legados onde a pessoa nasceu. É situação difícil. Tá, então, e também cuidado aqui que exilados é da nossa história bem infantil, bebê, e neo-exilados são relacionamentos, separações difíceis, traumáticas, perdas já na vida adulta. Então, são neo-exilados é diferente. E fardos, né, lembrando, são sentimentos, mais do que crenças, são sentimentos, sensações pesadas que pegam o corpo, negativas, e retomam a memória de dor, então ninguém quer, às vezes quer esconder. E aqui a ideia é você trabalhar, curar, levar a energia de self e transformar isso. Uma coisa importante, pessoal, as crianças elas criam significados para além dos eventos externos, né? O que que isso quer dizer? Que para nós, uma vida adulta, né, se a gente sofre algum assédio, sofre uma agressão, uma palavra dura, é muito mais fácil assimilar, ou, mesmo que seja difícil, não é traumatizante em geral, em geral. Para uma criança pode ser muito pesado. Então, aquilo que as teorias de trauma mostram, que você deixar uma criança chorando muito tempo, a abusos que podem ser de abandono, de não atender certas coisas da criança, o trauma pode ser crônico, né? Então, isso é importante perceber. Esses fardos, eles muitas vezes são somatória, crônica de situações que a criança dá um significado muito maior do que o fato, tá? E aí a gente tem que ter um cuidado assim enorme com as crianças, todo o segredo tá de fato nas crianças, nos seus fardos, nos seus exilados, e por isso que o trabalho todo é de resgatar para liberar esse sistema, para que as partes fiquem felizes, saudáveis, né, com papéis saudáveis. Esse é o ponto fundamental. Então, os fardos têm uma acumulação de traumas passados abertos ou encobertos, né? Na forma que a gente falou, dos pensamentos, sensações, sentimentos, crenças, né, o corpo, os movimentos. Isso é muito importante. E exilado tem uma tendência enorme à redenção. Ele vai buscar salvação, vai buscar pessoas similares, muitas vezes, no relacionamento afetivo similares àquela onde foi ferido, e isso é muito interessante ver, parece que as pessoas buscam, né, bater na mesma tecla, isso tem a ver com o conceito de repetição na psicanálise ou da própria neurose, no sentido de que, por burrice, não, para tentar curar de uma forma imaginária, enganosa, irreal, porque está no passado também. Então ela está vivendo no passado essa parte. E aí neuroticamente busca reviver a situação para ser redimido, ser salvo, ser um tipo de tentativa errônea, enganosa, imaginária de cura. É ruim, né? Então daí a importância da self, consciência, claridade, transparência, abertura, todas essas qualidades maravilhosas de self, que ele vê tudo isso, a gente vê autoconhecimento, autoconsciência, tá? Então, o que que acontece quando a gente olha muito o mundo a partir de uma parte exilada? O mundo vai ser um mundo de fardos, de peso, de competição apenas, um mundo de terror, de medo, né? Então, qualquer acontecimento vai ser um gatilho, um disparador. E aí a pessoa culpa o outro, culpa o mundo, porque me critica, faz isso, briga comigo. Então, veja que situação. Ela comprova, quando tem problemas na vida dela, que o mundo não presta, que o mundo é depressivo, que todo mundo lhe persegue, que acham ela ruim, defeituosa. Veja que situação trágica. Esse é um exilado com protetores ali desesperados. E aí consciência, self. Então, o que que o exilado precisa? Já pensando em método, contar sua história, como nas terapias narrativas. Contar, ressignificar, como nos círculos restaurativos maravilhosos que a gente trabalha aqui também na universidade, né, e na extensão. Serem entendidas pelo self, acolhidas, amadas como uma mãe, um pai acolhe e ama os seus filhos. Né? Esse é o primeiro amor, muito importante para largar esses fardos, essas crenças. E três, as partes retomarem funções originárias, saudáveis. E quatro, aí vai ter mais recorrer mais à mãe, ao pai interno, ao self, vai recorrer e não ao desespero das partes e conquistar coisas, dominar o mundo e proteger mais, sobreviver, mais neurose, né? E ser mais espaço ao
próprio self, tá bom? E depois a parte de método a gente vai falar em outro momento, mas se a gente fosse olhar as etapas de cura na EFS, ela tem esse aspecto de desmisturar, né? Criar confiança, tanto do self meu mesmo quanto como terapeuta, quanto o cliente em mim, mas o cliente no self dele também, tá? Testemunhar, ver, chegar a essas histórias de exílio, essas dimensões traumáticas, trazer isso pelo corpo, pela memória, pelo aspecto visual, por isso que é trabalhado muito como se fosse a imaginação criativa de Carl Gustav Jung, que é maravilhoso, né? Comecei a ler isso aos 13 anos e não fiquei encantado. E tem muita conexão aqui. Recuperação dessa parte ferida, recuperar, trazer para o presente. Ritual de desabafo, ou descarregar, ou eliminar coisas negativas com uma metodologia bonita. O convite e a integração. O convite ao presente e a integração de um novo sistema repensado. É como se fosse uma terapia de família externa, feita interna. É uma coisa maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas é uma coisa maravilhosa. Desejo muita paz, muito amor, muito self, muita autoconsciência, autocompaixão para você e até a próxima aula.